Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Diálogos com a Ju, com a jornalista Juliette Manfrim. Olá, para você que nos acompanha no Diálogos com a Ju dessa semana. Hoje o nosso bate-papo é super agradável. A gente vai falar sobre literatura infantil e mais. Uma escritora, uma educadora que é de Cascavel. E tomara que logo esses livros todos estejam no Brasil inteiro, porque a qualidade é excepcional. Nossa convidada, professora também, Cirlei. Seja bem-vinda ao Diálogos com a Ju. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade, né, de falar um pouco sobre esse mundo encantador que é a literatura, né, infantil, escrever para crianças. Então, muito obrigada pela oportunidade. Imagina, a gente trabalhou junto há tantos anos, muitos anos no jornalismo. A Cirlei trabalhava com a diagramação e sempre voltada para a literatura, sempre pensando, sempre com foco, com objetivo. E você já trabalhava em alguns livros. Hoje é a sua prioridade número 1? Hoje é a minha prioridade número 1, porque depois do jornal, né, também já estou aposentada, né, da função de diagramadora, mas a literatura, ela sempre esteve na minha veia, né, desde pequeno, desde a infância. Mas era aquilo, né, Ju? A gente, às vezes, cresce com aquela ideia de que a literatura é para poucos, escrever é para poucos, não tinha um incentivo. Exato. Quando eu falava que eu queria escrever, principalmente para criança, era tudo muito difícil. Publicar um livro, então, era quase que inatingível essa ideia, porque aqui no Paraná são poucas editoras que têm. Então, até essa caminhada de você percorrer demorou muito, né? Então, quando eu me aposentei, eu pensei, ou é agora, né, ou não é mais. E aproveitei, então, para poder colocar isso em prática, fazer mais pesquisas, porque o que eu gosto de escrever é para crianças e com a temática meio ambiente e sustentabilidade. Bom, a gente tem aqui na nossa mesa, você que está acompanhando aí no nosso plano aberto, alguns dos livros que a Cirlei escreveu, publicou. Está escrevendo outros nesse momento? São 3? Sim, isso é algo maravilhoso, né? Estou trabalhando em 3 livros. Eu digo assim que eu acho que é o sonho de todo autor, todo escritor, né? Você ter o pedido, eu preciso de 3 temas, e daí eu me vi agora, né? Porque quando eu escrevi o carro-chefe, que eu falo que é o Reciclei Recicléu... Quer mostrar ele pra gente? Pode ir. Que é o Reciclei Recicléu, né? Que ele conta sobre a trajetória de um papel e um pneu de bala, né? Que foi descartado incorretamente, já que a gente está aí com essa questão da dengue, né? Então, a gente já está há 15 anos desde que eu escrevi esse livro, e a dengue continua aí. Então, ele era o primeiro livro, tinha a ideia de fazer uma coleção a partir dele, mas essa questão de publicar era tudo muito caro, a gente não tinha recursos. E desde aquela época do jornal, o que eu fazia? Eu pegava esses originais e mandava para o Brasil todo. Aquela época era via correio, né? Você mandava para o correio e esperava 2, 3, 5 meses até que chegasse uma resposta. Até que um dia chegou essa resposta do Reciclei, e dali foi mais 5, 6 anos e ficou parado. Até que uma editora que tinha publicado o Reciclei Recicléu, ela foi comprada por um grupo maior, que é a ZIT Editora, que é um grupo grande do Rio de Janeiro. Que publicou esse livro seu. Esse livro, aqui eu já vou explicar. Esse da Turma da Horta Viva, não, ele é de um outro autor do Rio de Janeiro, que daí eles juntaram para um projeto específico do Rio de Janeiro. Ou seja, esse autor da Horta Viva trabalhava no Rio, né? E o meu livro, quando chegou numa prefeitura municipal do Rio de Janeiro, então eles juntaram com um projeto para fortalecer. E aí o que aconteceu? Virou o Reciclei, Recicléu e a Turma da Horta Viva, que é esse projeto, inclusive, com manual para professor, né? Para aplicar em sala de aula. E a partir de agora, então, como eu falei, como a gente está produzindo mais 3 novos títulos, então o Reciclei vai também ter um kit, Reciclei, Recicléu e... Aqui é uma fábula sustentável, porque é o primeiro livro. Então, o segundo livro vai falar sobre alimentação saudável. O outro livro vai falar sobre a questão do desmatamento, tendo a nossa Gralha Azul como personagem principal. E o empreendedorismo, né? Para abordar um pouco o tema de empreendedorismo para crianças. Então, a gente vai ter quase que 2 projetos. O Reciclei, Recicléu Kit e o Reciclei, Recicléu junto com a Turma da Horta Viva. Que, para mim, é um privilégio, porque é um autor muito conhecido no Rio, já é um autor que tinha uma caminhada, então isso veio somar também para mim. Como é que surgiu
essa paixão? E essa ideia, vou escrever literatura infantil, vou escrever para crianças, eu vou possibilitar isso. Desde pequena, Ju, venho de família do campo, meus pais eram do campo, e por incrível que pareça, eu gosto sempre de falar que a minha maior incentivadora foi a minha professora, Gladys Maria Tibola, tem um nome, é uma escola que é homenageada aqui em Cascavel. Ela foi a minha primeira professora e foi ela quem me apresentou esse mundo da literatura. E ela dizia que a gente podia a literatura nos permitia fazer tudo o que a gente queria, mas o diferencial que eu só fui entender muito tempo depois era assim, a gente sempre entende a leitura assim, ela nos leva a viajar. E a minha professora, ela disse assim, o que a gente faz com essa imaginação depois que você imagina, viaja? Né? Demorou muito para eu entender, então eu tenho que pegar essa imaginação e trazer para o meu mundo real. Tanto é que o Reciclei, quando eu escrevi, ele virou um projeto. Ele não é só a leitura, ele é um projeto que ensina sobre a questão da separação correta dos resíduos, sobre a questão do cuidado com a água. Então, por quê? Porque eu leio, eu imagino, então eu trago para o mundo real. E o mais curioso do Reciclei, voltando ali um pouco no tempo, como eu disse, ele é um livro que eu escrevi já há 15 anos, e quando eu pensei nele como projeto, eu não tinha onde colocar tudo que eu criava, porque eu criava brinquedos, né, a partir de reutilizados, e não tinha espaço. Então, eu procurei a Biblioteca Pública de Cascavel. Hoje, a gente tem um espaço na Biblioteca Pública de Cascavel em que tem todos esses brinquedos que a gente cria para poder ensinar. E é uma parceria, eu não trabalho no município, eu não trabalho na prefeitura, é uma parceria em que eu crio os meus roteiros e tanto a Vanessa, a Catiane, que são funcionárias da biblioteca, inclusive ontem a gente foi fazer uma apresentação para falar sobre a dengue, é uma parceria de muitos anos que funciona dessa maneira. Então, por amor mesmo à leitura, à literatura, para que a gente pudesse ter essa caminhada. Porque quando a gente chegava para as pessoas e dizia assim, eu tenho um projeto, tenho um livro, todo mundo... né, achava, para quê? Né, como já me disseram, esses lixos, né, os brinquedos que eu criava, eu já escutei muitas vezes, inclusive dentro do jornal, né? O que você vai fazer com esses lixos? Eles não te levam a lugar algum, para que ficar perdendo tempo com isso? Então, hoje eles, né, me levaram muito além, né? Além da minha cidade, em outros municípios, já são 3 municípios que compraram o projeto, que é Rancharia, São Paulo, Várzea Grande, no Mato Grosso, e Cachoeiras de Macacu, no Rio de Janeiro. Então, toda essa paixão, resumindo, ela começou lá na infância, com o incentivo de uma professora, de uma escola do campo, de uma escola rural. Esses livros, eles chegam até esses municípios de que forma? Por licitação. A empresa, a minha editora entrou em contato, né, com esse município. Na verdade, o município foi até a editora procurar por um projeto de leitura. E me encontraram porque a cidade de Cachoeiras de Macacu, ela tem um rio dentro, um rio que passa dentro da cidade. E eles já estavam há muitos anos tentando cuidar desse rio, né, tirar todos os entulhos. E quando o secretário de Educação de lá viu o Reciclei, e a história do meu livro se passa em volta de um rio, né, que fala da poluição, ele ficou encantado. Então, ele quis o projeto. E foi a partir daí que a gente criou essa ideia, né, de como que nós vamos trabalhar. E também, como eles já tinham uma horta na escola, então lá eles tinham já uma horta, então juntou esses 2 projetos. E o interessante que aconteceu lá, Ju, não foi simplesmente levar o livro. Tem um manual que a gente fala que é o MAP, né, que é o material de apoio ao professor, em que o professor tem as atividades para auxiliá-lo. Então, não é simplesmente ler. E a partir de todo esse trabalho que foi feito, que os professores trabalharam, a interdisciplinaridade, que eu acho muito importante, todo o resultado do projeto foi transformado também em um livro que a gente chamou de livro coletivo, que são aqui todo o resultado trabalhado pelas crianças, então, que as crianças produziram, porque a gente fala, nós precisamos deixar um futuro melhor para as nossas crianças, pensar nas futuras gerações. Mas eles já estão fazendo a parte deles. Aqui nesse livro ficou bem claro, quando você pergunta para uma criança, eles já falam o que eles fazem, né? É o andar de bicicleta, né, para poder poluir menos, é a separação correta. Eles têm uma conscientização de separação de lixo muito melhor que nós tivemos quando crianças. Exatamente. Então, o que eu achei muito interessante, que foi essa questão da inovação a partir desse município, foi isso então.
teve o projeto, teve a horta, e a horta continua, ela não parou, né? As crianças colhem os produtos, levam para casa, e por isso que agora, então, dando continuidade, foi pedido esses novos títulos que eu estou trabalhando, que já é para esse primeiro semestre. Na sua opinião, por que mais prefeituras não aderem? Porque é um projeto tão bonito e tão sustentável. Por que mais prefeituras não aderem? Ou porque não conhecem, ou porque eu penso assim, eu não sei se desconhecem ou acham que é trabalhoso, principalmente porque vai dar mais trabalho para o professor. E não é, né? Porque você pode fazer isso durante a interdisciplinaridade, porque esse projeto é um projeto que eu já testei ali na prática há 15 anos, e que fique bem claro, no meu voluntariado, né, de trabalhar a leitura. Então, eu penso que é isso. E aquele ditado, né, duas vezes, santo de casa não faz milagre. Exatamente. Então, ele está fazendo, né, não vou dizer sucesso, porque eu acho que não é a palavra, eu não quero um livro para sucesso, a gente quer reconhecimento reconhecimento de trabalho para mudar, porque essas questões da sustentabilidade, na prática, né, porque hoje a gente vê muito discurso mesmo, mas na prática é pouca coisa. Então, elas precisam ser mudadas, né, elas precisam ser reconhecidas, e talvez esse seja um caminho, né, quem sabe agora saindo fora, né, da cidade, indo para outros municípios, que a nossa cidade olhe com mais carinho e assim como eu, tem muitas pessoas talentosas aqui no nosso município, né, dessa área da cultura, né. Quem está acompanhando a gente, ficou interessado, quer conhecer, existem lugares onde essas pessoas possam comprar esses livros, Cirlei? Tem, se quiser adquirir o projeto todo, a Azite Editora, né, o @Azite, ou o meu, que é o @Reciclei e Reciclel, ou se alguém quer conhecer o nosso espaço lá eu falo nosso espaço na Biblioteca Pública, lembrando que essa parceria que está lá, né, que a gente pode agendar. E entrar em contato, né, o @Reciclei, Reciclel, que é o nome do livro. Eu acho que por aí, né? A gente está aqui em Cascavel, então não é difícil encontrar. Exatamente. Se tiver vontade, vem que vai conhecer. Venha que vai conhecer. Bom, a gente tem aqui já uma série de livros, certamente, além desses 3 que você está escrevendo nesse momento, você tem planejamento para outros? Já existem outros sendo arquitetados na sua cabeça? Tem. E, inclusive, eu falo, a gente gosta sempre de falar das coisas concretas, né? Mas a gente tem parcerias com o Sebrae, sabe, do próprio Rio de Janeiro, que estão interessados, a empresa Suzano, né, a minha editora Celulose, com projetos que está nessa sondagem de como trabalhar. Então, são coisas que demoram, que demandam, mas que eu vejo hoje perspectivas, né, que às vezes a gente pensa, já está um pouco cansada, já me aposentei, mas talvez esse seja o momento em que eu possa me dedicar. Então, tem muita coisa boa vindo por aí, sim, né? Bom, a ilustração também é feita em Cascavel, né? Eu faço as histórias, né, e meu marido, que sempre gostou das ilustrações, ele que faz esses desenhos nessas ilustrações. Ou seja, a produção toda é familiar. Você mesmo faz a diagramação, você mesmo faz... Agora a gente conta, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, tem um artista que está fazendo o projeto gráfico, então a gente fez as ilustrações e ele deu uma repaginada, que eles falam, né? Eu não trouxe o novo livro, até mesmo para gerar, né, um pouco mais de expectativa, mas ele está ficando lindo e é um tema muito pertinente, né, que vai falar, como eu disse, a segurança alimentar, essa questão da alimentação saudável, do campo, que eu trago à tona um pouco a vivência da infância, né, de como era plantado, de como era o cuidado com o campo, o não uso do agrotóxico, né, esse livro, por exemplo, aqui desse meu colega da turma da Horta Viva, ele fala justamente, né, dessa parte da alimentação saudável também. A gente sabe que o mercado gráfico no Brasil, ele é muito caro. Ele é extremamente caro. Muita gente que gostaria de escrever um livro diz, olha, é inviável, porque os preços são absurdos. Você também enfrenta isso? Enfrentei. Como eu falei para você, hoje eu me sinto assim, privilegiada, mas tudo por conta desse meu trabalho, porque a minha editora fala que
Eles têm mais de 400 autores, mas de projetos são 5 ou 6 pessoas que têm projetos, né? Porque uma coisa é o livro, outras é você trabalhar com projetos. Exatamente. E eu tive muita, não vou dizer sorte, porque foi persistência mesmo de enviar, como eu falei, eu mandava os meus originais para muitas editoras, era, não se enquadra no perfil, não temos dinheiro, porque nesse caso da minha editora, eu não paguei nada para eles, né? Então, interessava a eles, é um projeto bom, então, aí depois eles só trabalham com a rede pública, então, com licitações, né? Quem compra essas licitações, que é muito demorada também, né, Ju? Claro. É uma por ano. Eu Exatamente. falei que do tempo que eu estou nessa lida, a gente concluiu agora, né, 3 licitações, que ainda demora mais um ano, e para que eu consiga investir mesmo no projeto, né? A ideia é ter um espaço maior para a gente trabalhar, enfim, esses são os sonhos, né? Porque viver só de literatura é difícil. É muito difícil. É muito complicado. Muito complicado, não vive. Hoje você tem uma estrutura, você tem um escritório para escrever, ou você faz isso em casa? Em casa, O que a gente fez para facilitar é o meu marido com o notebook, porque esse primeiro livro aqui, ele foi desenhado à mão, né, o primeiro livro. E já os próximos que a gente está fazendo, ele está desenhando muito no computador, né? Então, por isso que precisou de um outro projeto, porque já pensou cada vez que você faz corrigir, porque o processo de produção do livro, ele é muito demorado. O último livro, por exemplo, que eu falei que eu estou falando sobre empreendedorismo, como eram ilustrações novas, às vezes você refaz muitas e muitas vezes os textos que vão para a editora, porque ele tem que passar pela equipe pedagógica, pelo editorial, né, que tem toda uma formalidade, né? Então, ele é muito demorado. A gente chegou a trabalhar ali das 7 da manhã às 10, 11 horas da noite, trabalhando em ilustrações. Para poder... E cada hora que você olha, meu Deus, passou isso, eu tenho que mexer. Então, é muito trabalhoso. Então, para a gente que não tem um retorno imediato, e você só vai ver dinheiro quando, né? Exatamente. O investimento, 1, 2, 3 anos após. Mesmo diante de todos esses desafios, as pessoas que estão acompanhando a gente, que tem um sonho de escrever um livro, o que se diria para essas pessoas? Que não desista do sonho, né? Porque é isso que... hoje falo que eu estou professora, trabalho com projetos de leitura e literatura, e um deles é o projeto de empreendedorismo. Então, o empreendedorismo, que é acredite no seu sonho. Às vezes demora um pouco, e no meu caso demorou, né? Mas é não desistir. Hoje é muito mais fácil, eu penso em termos, porque você tem as redes sociais, né? A gente vê a questão das músicas. Se a pessoa tem uma música boa, publica numa plataforma, ela, né, viraliza. E os textos também. Agora, os projetos, que nem a minha editora, por exemplo, eles estavam com um chamado aberto para receber. Porque falta ainda muitos temas para o ensino médio, sabe? Para os adolescentes. Então, às vezes, quem gosta... O meu foco são as crianças, do 1º ao 5º ano, que eu gosto de escrever mais para essa faixa etária, né? Mas ainda faltam muitos títulos para mais os teen, né? Os pré e os adolescentes. Então, tem um campo. E essa de dizer que o livro vai acabar por conta... Isso não existe, né? Eu não acredito nisso, porque igual o livro físico não tem, né? Exatamente. E os projetos, o desenvolvimento dos projetos, eles realmente precisam desse tato. Exatamente. Desse contato, porque nem tudo uma tela vai ser capaz de fazer. Então, e se uma escola, vamos supor que uma escola particular, por exemplo, que esteja nos assistindo, gostaria de implantar, como é que procede, quais são os procedimentos, o passo a passo, quanto tempo leva para esse processo de implantação? Por exemplo, esse de Cachoeira de Macacu, eles trabalharam durante 1 ano, porque eles fizeram junto com a interdisciplinaridade, porque tem a questão de primeiro preparar o terreno, trabalhar a questão do resíduo, a horta, né, porque o que se planta em cada estação. Então, lá foi um projeto que durou 1 ano. Mas, por exemplo, ontem numa escola que eu fui, que era o livro, você quer trabalhar sobre a dengue, né? Você qual temática você quer trabalhar? Então, depende da programação que a escola queira fazer. Ali na escola que eu estou, a gente trabalha 3, 4 meses no projeto para realizar a feira, que eu trabalho a sustentabilidade com leitura, para que fique algo que possa passar por todas as disciplinas, porque eu entendo que a leitura, ela não faz muito sentido quando você só trabalha o livro por ler, ela tem que estar, né, permear com outras disciplinas, que é a criança vivenciar isso na prática, né? Então, vai da programação de cada escola, de cada
cada professor, né? Quantas escolas aqui em Cascavel estão desenvolvendo ou já desenvolveram algum desses projetos ou trabalharam com os seus livros? Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Aqui nem pública, nem particular? Não tem, por isso que eu te falei. Compra um livro ou outro, a gente vai com as parcerias quando a biblioteca vai, né, daí no horário delas, faz um trabalho de leitura, a gente agenda na biblioteca, mas aí compra de livros para que se trabalhe. Tem escolas que nem conhecem, né, o trabalho da gente. Então, é isso que às vezes eu falo que a gente fica um pouco triste, né, porque você trabalha fora, né, vai para outros lugares, mas a nossa cidade onde a gente está, mas tudo deve ter o seu tempo, né? É um desafio, porque nós temos, vamos falar um pouco da característica regional também, porque nós temos municípios da região que têm ótimos IDEBs, que investem muito em educação e não conhecem o projeto. Exatamente. Como se explica isso? Ou não se explica? Não se explica, né? Porque... E muitas vezes as pessoas querem muito das parcerias, porque se é um projeto que ele tem que comprar vários livros, tudo é licitação, que vamos falar dos municípios, né? Aí tudo é aquilo da demora. Então, acho que tudo isso... Mas eu penso que não é um empecilho, porque livro para as escolas você tem que comprar. E a temática, né? É uma temática que não tem mais. E outra coisa, a gente não esqueceu de falar aqui, mas tudo isso, né, de acordo com a BNCC, tudo isso, hoje a questão dos ODS, esse projeto, ele contempla, no mínimo, 4 dos ODS, né? Que a gente está ali, ó, patinando, né? Falar para as crianças, né? Hoje, se a gente for nas escolas e perguntar para as crianças o que são os ODS, como estão sendo trabalhados os ODS. Então, acho que isso também é um tema para a gente falar para essas crianças. Então, eu acho que abrir um pouco a mente e buscar novos projetos. Eu considero meu projeto, sim, um pouco inovador, mas assim, porque foi feito na marreta. Na insistência, na persistência, porque não é fácil você bater as portas, as pessoas te abrir, te aceitar. Eu já cansei de ir aqui em locais, você explicar o projeto e a pessoa ficar olhando para a parede, como já terminou, vai embora logo. Então é assim, é porque a gente tem amor à leitura, eu entendo que ela transforma. E outra, né, a gente sabe que às vezes a cultura, ela é uma ferramenta poderosa, né, a leitura de transformação, então às vezes nem todo mundo, né, quer ter. Acaba não sendo prioridade para todos os governos, porque leitura e educação você está investindo em cidadãos mais bem pensantes para uma próxima geração. Conscientes, críticos, né? Exatamente. E como você mesmo falou, temas que não são de hoje para hoje, temas que já são de ontem, temas que são latentes, que são muito preocupantes. A gente fala aí em anos mais quentes da história da humanidade. Exatamente. A gente está, por incrível que pareça, a gente está vivendo o pior momento da dengue, talvez desde o início dos diagnósticos da doença, mesmo com tanta informação sobre como você previne, né? Você não deixar lixo acumulado. O básico, né, Juliette? O básico. Às vezes eu chego à conclusão que o básico é tão básico que às vezes ele precisa ser dito, óbvio. É o óbvio, né? Você sabe que na biblioteca, quando todo ano, no começo do ano, elas perguntam assim, mas de novo a gente vai falar da dengue? Eu falei, de novo a gente vai falar da dengue, porque olha aí a prova. Então, o que está faltando? Eu acho que a gente tem muito essa questão da conscientização e sensibilização, que para mim são coisas meio que diferentes, né? Quando você entende o seu papel na relação com o meio ambiente, de como você se relaciona com ele, é que você passa a mudar, né? Porque enquanto eu não entender que o mosquito, tudo bem, eu cuido do meu quintal, mas se o outro não cuida... Às vezes você vê perto de grandes redes de supermercados os lixos que as pessoas saem dali e compram, tá? As pessoas não se conscientizaram. Mas e aquela rede de mercados? O que ela está fazendo? Porque às vezes no microfone dela está escrito, somos amigos do planeta, colaboramos com o meio ambiente só com a sacolinha. Então, eu acho que é muito mais, né? Eu acho que precisa as pessoas entender que não pode, não é uma tampinha... que pode causar, né, ali ser o hospedeiro para esse mosquito e que atinja todo mundo, né? O mosquito ele é bem democrático, né? Ele não escolhe quem ele vai. Ele pode nascer na propriedade do vizinho. Exatamente. E transmitir dengue para uma pessoa que está a 100 metros, que de repente está fazendo sua lição de casa. E um cuidado que eu penso assim, a gente lembra muito da dengue no verão, nas chuvas. Né? Mas enquanto não tem o verão que o lixo está lá, o mosquitinho botou, ele fica lá, porque ele é esperto, né? Ele está sendo cada vez mais esperto.
mais esperto do que o ser humano, né? Então, a gente precisa se atentar que o planeta é um só, essa casa é um só, e se a gente não cuidar, nós não temos para onde correr. Exatamente. Talvez isso muito mais rápido do que a gente possa imaginar. E por isso que eu penso, a leitura para as crianças não é jogar essa responsabilidade para as crianças, mas as crianças têm essa facilidade de internalizar esses aprendizados, de multiplicar, de levar. Ontem, durante aquela apresentação mesmo, você vê ali crianças de 3, 4 anos dando aula sobre o mosquito, como ele se reproduz, como ele vai. Então, com certeza, essa criança é uma criança que jamais ela vai, né, enfrentar um problema com a dengue por não precaver, por não cuidar. Já é uma detentora do conhecimento. Exatamente. E de algum lugar esse conhecimento vem. Né? Se a gente pudesse analisar todos eles, eu sei que todos eles devem ser um amor na sua vida, mas existe um deles que é assim, ó, é o meu xodó. Você escolheria algum deles como seu... Eu tenho outros que não foram publicados. Ainda. E é um livro que está lá, porque eu achava que ele era o meu primeiro xodó, porque foi o primeiro livro que eu escrevi para o meu filho, né? Que era o Barquinho de Papel. Que é aquela coisa da criança brincar com o barquinho numa bacia de água, então ele está lá. Mas eu acho que o Reciclei, ele tem esse poder hoje de transformação. Então, o Reciclei e Recicléu, além dessa temática, né, ambiental, a questão da coleta seletiva, dos resíduos, que é uma fonte de renda, né, para as famílias. Então, e a horta, eu penso que hoje ele é o meu xodó, mas assim que saiu a alimentação, que eu chamei de Sabor, Saúdes e Saberes, ele tem muito da história, né, da família, do meu pai. Então, aquele livro ali, ele é um livro que me emociona até escrever, sabe? Ter escrito até, eu citei o prefácio dele, o poema O Bicho, do Manuel Bandeira, porque ele realmente me lembrou uma cena, porque meu pai, ele era uma pessoa que dividia o pouco que tinha, né? A gente trabalhava no campo, então essa coisa de se colocar no lugar do outro. E numa das cenas que eu escrevo no livro, quando a gente veio para a cidade, que minha mãe foi vender queijo e ovos, a gente viu uma mulher revirando lixo para comer. Aí eu cheguei em casa e falei, pai, nossa, tinha uma mulher revirando lixo na cidade, né? E daí o meu pai falou, pois é, se ela morasse aqui perto, a gente podia dividir. Mas quando meu pai falou isso, eu não liguei muito, né? E quando eu cresci, que eu fui para a escola, que eu conheci o poema O Bicho, né, do Manuel Bandeira, que ele fala justamente isso da pessoa. Então, eu cito ele nesse livro, né? Então, acho que esse livro, ele vem com uma carga mais emotiva, né? E que o alimento, ele é a saúde, né? A alimentação saudável, sem veneno, você vai, de repente, tomar menos remédios, né? Que a gente vê a nossa geração mais passada. Então, acho que ele vem com esse cunho mais emocional. Temos e-books deles também ou ainda não? Não. A proposta não é ter e-books? Não pensei nisso, né? Porque eu falo que os meus livros, ele tem muito essa coisa da prática, sabe? Ele não é um livro só de ficção. Então, todos os meus livros, ele tem a prática, a realidade. Então, eu acho que o e-book talvez não ficaria muito atraente. Essa é a minha percepção neste momento. Mas, né, a gente também tem que estar em constante movimento e transformação, quem sabe. Ótimo. Bom, a gente está caminhando aí para a nossa reta final do nosso bate-papo. Eu gostaria que a gente pudesse reforçar, então, senhor Lei. Tenho interesse, quero levar para minha escola, quero que os meus filhos conheçam, quero expandir para o núcleo ao qual eu estou inserido. Como é que as pessoas te contatam? Como é que as pessoas têm acesso a esse acervo maravilhoso? O telefone, eu posso deixar Pode, aqui. por favor. Eu posso só falar uma coisa, Juliette? Por gentileza. Eu não tenho grandes expectativas com montantes de receber, de ter dinheiro, de ser uma, sabe? Hoje eu penso nesse projeto e eu quero que ele dê muito certo, porque eu tenho um grande sonho, que é a causa animal. Né? A gente vê muito essa problema, tem as protetoras sofrendo as ONGs, que não é só uma responsabilidade, é uma questão de política pública, sim. Claro, exato. Então, hoje eu falo, quer ajudar um pouco, quer comprar os livros? Com certeza, parte desse dinheiro ela vai ou para o projeto, para que a gente consiga atender mais crianças, levar até as comunidades carentes que não tem, a gente tem 2 projetos nessa linha, e também ajudar a causa animal, porque assim, nos bastidores, quietinho, é muita coisa que sai para a gente ajudar, seja com ração, seja com as castrações, todo dia tem pedido. Então,
se as pessoas quiserem ajudar, eu vou ficar bastante feliz. Tem ali o meu contato, é o 459-9948-7862. Pode repetir, por favor? 99948-7862. O arroba Reciclei-Reciclel, né, nas redes sociais. E na Biblioteca Pública Municipal, se chega lá e perguntar sobre a escritora, né, Cirlei Fonseca, a sala da Brinquedoteca que a gente tem também. Resumindo, que eu não sou funcionário do município, não trabalho, mas tenho essa grande alegria de ter essa parceria com a sala e trabalhar em conjunto com o pessoal da Biblioteca Pública. Bom, a gente percebe que o projeto ele é interdisciplinar, inclusive nas suas causas. Exatamente. Ele não é um projeto... A produção não é escrita, não é a ilustração, não é colocar em prática, mas é um projeto global, é um guarda-chuva com um monte de coisa. Porque a premissa é isso, né? A gente vive num planeta só, com várias formas de vida, e todos somos interdependentes. Então, quando eu falo que eu quero que as crianças, né, se apropriem desse conhecimento, é para que a vida delas também melhore, que melhore a vida das famílias, né, das famílias multiespécies. Então, esse conhecimento que tem aqui, ele permeia todas essas temáticas, né? Não tem como eu falar de cuidar da água, porque quem que precisa de uma água bem cuidada? Todos os seres que têm vida, todos. Exatamente. Né? Então, é nessa linha. O mundo sustentável depende de todos, de absolutamente todos. Não adianta eu pensar que o outro vai fazer por mim. Se você estraga uma parte da cadeia aqui, você compromete todo um sistema. Exatamente. E tomara que a gente consiga cidadãos cada vez mais conscientes, tomara, que as gerações, essas gerações que estão crescendo, elas venham mais conscientes, adeptas à leitura. Exatamente, porque a gente... E a prática. A prática da leitura, né? A prática no seu dia a dia. Cirlei, eu gostaria de agradecer muito você ter aceito o nosso convite para esse nosso bate-papo. De coração, a gente se conhece já há muito tempo, gosto muito de você. Obrigada. Acho seu trabalho lindo, maravilhoso. Parabéns pelo trabalho que está desenvolvendo. Quando você lançar os próximos livros... Esses 3, você vem contar e mostrar isso pra gente. Venho sim. Eu que agradeço a oportunidade, né? Eu acho que é sempre bom a gente falar de onde a gente está, no nosso território, né? Somos daqui, trabalhamos primeiramente aqui, né? Aquela coisa, pensar global, mas agir local, né? Exatamente. Obrigada. Muito, muito obrigada mais uma vez, viu? E sucesso, e eu espero que no nosso próximo bate-papo você diga assim, olha, nós já temos tantos municípios que resolveram aderir à proposta e vão seguir, vão desenvolver e vão trabalhar, porque são sementinhas que estão sendo plantadas lá para o futuro. Amém. Obrigada. Que assim seja. E para você que nos acompanhou no Diálogos com a Ajuda essa semana, a gente volta na próxima semana com um novo tema. Eu te aguardo lá. Até mais. Tchau, tchau.